Você já passou por alguma coisa que mudou completamente a sua vida? Ok. E hoje vocês vão saber, desde o início, como é que eu fui encontrada pelo Senhor, como é que Jesus me encontrou ali e como é que Ele transformou a minha vida por completo. A gente vai ter uma participação especial com a Mora, porque ela não quer sair do meu colo e eu vou ter que gravar de óculos porque eu não tô enxergando nada. Bom, vamos lá. Por onde começa? Vamos começar o antes, né? Como que eu era antes de encontrar Jesus? Antes de eu encontrar... É porque, tipo assim, eu nasci em berço cristão. Isso eu acho que a maioria das pessoas sabe. Minha mãe é cristã, minha irmã é cristã. Então eu já nasci na Assembleia de Deus. Eu já, tipo assim, tem foto minha pequenininha já usando o uniformezinho do Cordeirinho de Cristo. Então, meio que eu já conhecia a palavra do Senhor já desde muito cedo. Eu pregava, tipo, com 6 anos de idade eu já pregava em congresso e tal. Então, razoavelmente eu meio que já conhecia a palavra do Senhor, já conhecia o Senhor. Só que o que acontece? Gente, eu cheguei na fase da adolescência e com 12 anos de idade eu mudei de igreja, a gente se mudou, fui morar em Brasília. E aí nessa nova igreja eu tinha um acompanhamento maravilhoso, eu tinha uma líder maravilhosa que, tipo, ela tava o tempo todo em cima de mim, perguntando como é que tava a minha vida espiritual, então eu cresci muito nessa época. Só que aí com 13 anos eu voltei pra minha igreja, a Assembleia a qual eu cresci, e eu não tinha, como eram muito jovens, tipo assim, a gente tinha acho que uns 25, 30 jovens. Eram muito jovens. Para uma igreja pequena, eram muito jovens. Então, não tinha tanto acompanhamento. Porque, como eu tinha crescido nessa igreja, muitas pessoas olhavam pra mim como se já estivesse pronta, entendeu? Tipo, a Bia faz isso, a Bia já prega, a Bia já louva. Vamos fazer um culto. A Bia tá pronta. Entendeu? Então, tipo assim, eu não tive um acompanhamento específico, sabe? Tipo assim, Bia, ninguém chegava pra mim e falava como é que tá sua vida espiritual, você tem orado, você tem jejuado. Não, eles só me colocavam pra fazer as coisas. E isso acabou gerando em mim uma crise enorme. Porque eu não via mais sentido no que eu tava fazendo. Eu fazia peça, eu pregava, eu louvava, eu, tipo, era convidada a pregar em congressos e eu não via sentido no que eu tava fazendo. Eu ficava, tipo, tá, mas por que eu tô fazendo isso? E aí, eu tive uma fase que eu mudei de colégio, fui pra um colégio público, que mudou tudo. Mas enfim, e aí eu fui pra um colégio, e nesse colégio eu fiz muitas amizades, só que o que acontece? Eu não tinha um amigo crente, tipo, eu não tinha um amigo crente. Eu era a única crente do rolê. E todos os meus amigos, eles, obviamente, viviam como pessoas do mundo. Então, era o meu primeiro contato com pessoas assim. Eu sempre tinha vivido na minha bolha, eu estudava em colégio particular cristão. Então, era sempre a mesma bolha, assim, tipo, igreja e escola. E aí, quando eu mudei de colégio, eu comecei a ver, tipo assim, nossa, mas meu amigo tá fazendo isso, então deve ser muito legal. E eu comecei a querer experimentar o que os meus amigos estavam fazendo. E aí, o que acontece? É aí que chega o ponto inicial da história. Como eu falei, eu não tinha um acompanhamento na igreja nessa época. Então, o que acontece? A única coisa que eu sabia é que as coisas eram pecado. Grava isso. Eles tinham me apresentado o que era pecado. Isso foi a única coisa que me apresentaram na igreja. Pecado é fazer isso. Se você fizer, você está pecando e automaticamente você vai pro inferno. Então, eu cresci tendo essa mentalidade de que isso é pecado, tá? Só que o que acontece? Quando eu fiz 16 anos, a gente entrou pra uma pandemia. Não tinha escola, não tinha nada, não tinha igreja. E aí eu fiquei tipo, tá, e agora o que eu faço? Eu tinha depressão nessa época e estando em casa, a minha mente, ela ficou absurdamente perturbada. Nessa época, como eu só tinha consciência do que era pecado, eu fiquei muito mal, porque eu fiquei, caramba, então eu já sou condenado ao inferno, e é isso, tipo assim, não tem chance pra mim, sabe, então eu vou pecar de qualquer jeito. E aí eu lembro que eu ia, tipo, em festa, gente, pandemia, no meio da pandemia, me arrependo muito, mas enfim, fui em festa e tal. E aí uma vez, eu fui convidada pra ir pra um bailão, meu Deus, tipo,
uma rave, sei lá o que era aquilo. Mas enfim, foi terrível, terrível. E quando eu tava lá, sabe quando você tá num ambiente que não é pra você tá? Então, eu já não tava muito assim com o Senhor. Meu espiritual tava mais frio de geleira, tava mais frio que o Polo Norte. Não orava, não jejuava, não lia a Bíblia. Gente, eu não lia a Bíblia. Isso é uma loucura. Eu não gostava de ler a Bíblia, eu odiava ler a Bíblia, eu achava a coisa mais chata do mundo ler a Bíblia. Gente, sério, eu não gostava de ler a Bíblia. Inclusive, eu não tinha Bíblia porque eu não gostava de ler a Bíblia. E aí, coloquem na cabeça que essa pessoa é a mesma pessoa que estava indo em congressos pregando, adorando ao Senhor na igreja e, tipo assim, fazendo peça teatral, tá? Estamos no mesmo ambiente, mesma pessoa. E eu tava muito fria, espiritualmente, muito fria. E eu fui pra essa festa com meus primos. E quando eu cheguei lá, tipo, foi uma experiência muito traumática, mas eu não quero falar desse trauma da festa. Mas uma coisa específica, é que eu vi uma galera... Nossa, a galera tava muito doida. Eu era de menor ainda, eu tinha 17 anos quando eu fui. E a galera tava muito perdida. A galera tava usando muita droga. Acho que eu nunca vi tanta droga na minha vida como nesse dia. Muita droga, muita bebida. E eu lembro que eu parei, assim, no meio daquela muvuca de... Gente, tinha muita gente, tipo, muita gente. Naquela muvuca de gente, a galera tudo falando nada com nada. Gente dando PT ali. Galera caindo no chão de droga. Eu lembro que eu parei e falei, mano, o que eu tô fazendo aqui? Sabe? Eu fiquei assim, cara, qual o sentido de estar aqui? Sabe, qual o sentido da vida, no geral, e por que eu tô aqui? Tipo, se eu não encontrei o sentido da minha vida, não é aqui que eu vou encontrar. Não é aqui que eu vou achar o sentido da minha vida. Porque as pessoas aqui estão mais perdidas do que eu, sabe? E eu fiquei com isso na cabeça e tal, enfim, voltei pra casa, continuei minha vida normalmente. Mas isso ficou algo dentro de mim, sabe? Tipo, qual o sentido da vida, de verdade? Por que a gente tá aqui? Pra mim não fazia nenhum sentido. Acredito que também por conta de alguns pensamentos que eu tinha, pensamentos depressivos e suicidas, isso se agravou muito mais. E aí, tá. Teve um dia que foi o exato dia em que o Senhor me encontrou. Que eu acho que eu nunca vou... Cara, eu não seria capaz de me esquecer desse dia, porque esse dia literalmente faz parte de mim. Mas eu tava passando por um processo muito complicado, internamente falando. E eu tava, tipo assim, guardando tudo pra mim e tal. E aí um dia eu pensei assim, cara, pra mim não faz sentido viver assim, sabe? Por que eu tô vivendo ainda se minha vida tá uma bosta, se minha vida tá uma merda? Não faz nenhum sentido continuar vivendo dessa forma. E aí, o que eu fiz? E aí, um belo dia... Eu tinha decidido já que realmente não tava dando mais, não ia conseguir. É porque, tipo assim, na minha cabeça não fazia nenhum sentido permanecer vivendo da forma que eu estava vivendo. Então, por que não simplesmente, sabe? É isso. E aí eu lembro que eu tinha marcado um dia. Ninguém sabe dessa história, tá? Tô falando abertamente pra vocês. Mas... Teve um dia que eu decidi, vou acabar com tudo. E eu lembro que eu escrevi uma carta pra minha mãe, contando tudo, desabafando tudo que eu tinha guardado pra mim, assim. E todas as feridas que eu tinha passado na igreja. E aí, tinha decidido, tinha feito a carta e tal. E aí, no dia... que eu tinha decidido isso, eu lembro que eu tava no meu quarto. Eu lembro que eu fechei a porta do meu quarto e eu sentei no chão, assim, do lado da minha cama. E eu falei, cara, é hoje. Tipo assim, não tem como. Eu lembro que nesse dia eu acordei muito mal. Na verdade, todos os dias eu acordava com vontade de morrer, vocês não têm ideia. Eu ia dormir e acordava do mesmo jeito. E aí, eu lembro que eu sentei, assim, no chão da minha cama, tipo, do meu quarto, do lado da minha cama. Eu encostei, assim, na parede. Eu falei, mano... Não tem como mais, é hoje, tem que ser hoje. E aí, eu lembro que quando eu fui levantar do chão pra cometer o ato, eu lembro que a minha perna, ela não andava. Tipo assim, eu não consegui levantar do chão, eu travei.
Tipo, meu corpo ficou dormente e eu fiquei muito desesperada. Eu comecei a chorar de desespero, porque eu realmente não conseguia sentir o meu corpo. Eu pensei, sei lá, tô tendo, sei lá, um derrame, algo, tudo passou pela minha cabeça, menos que era o Senhor. E aí, beleza. E aí, do nada, a janela do meu quarto tava fechada, a porta do banheiro tava fechada e a porta principal tava fechada. O quarto tava todo fechado. E aí, eu lembro que, do nada, começou, meu cabelo tava solto. Sabe quando o cabelo começa a balançar, assim, por causa que passa uma brisa, um ventinho? Então, isso aconteceu, só que tava tudo fechado, não tinha como ter um vento sequer. E aí eu lembro que começou a vir um vento no meu quarto, muito, muito grande. E eu fiquei mais desesperada ainda, porque eu achei que era coisa da minha cabeça. Tipo, cara, que tá acontecendo? E aí, do nada, sabe quando você sente a colcha da cama, ela baixa, assim? Então, a minha cama, eu lembro que ela abaixou, assim. E nesse momento eu fiquei mais desesperada ainda. Porque eu tinha muitas experiências sobrenaturais de ver bicho e tal, então eu pensei assim, cara, eu já tô condenada. Eu ia cometer esse ato agora. Com certeza o diabo já veio aqui me buscar antes da hora, sabe? E eu lembro que foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça. Só que aí, de repente, eu senti uma paz. E eu lembro que eu senti uma paz muito grande. E eu ouvi audivelmente a voz do Senhor me chamando de filha. E ele falou, filha, eu te amo. Muito audível. Exatamente como eu tô falando aqui com você, como se fosse uma conversa. E eu lembro que eu levantei de impulso, assim, do chão e me joguei na cama. E, mano, eu chorei tanto. Eu fiquei... Cara, eu não sei explicar, mas eu acho que naquele dia eu chorei tanto. Porque era tudo que eu precisava, sabe? Eu acho que tudo que eu precisava era chorar no colo de alguém. E Jesus foi essa pessoa pra mim. E lembra que eu falei que a única coisa que a igreja tinha me apresentado era o pecado, era o que era o pecado e a condenação que traz o pecado, porque o salário do pecado é a morte. Com isso, a gente tem algo muito significativo na minha história. Eu me senti a pessoa mais condenada de todo o universo. Isso não é caô, é realmente quando eu olhava pra mim, quando eu olhava pro meu eu, quando eu olhava pra dentro de mim, eu só conseguia ver sujeira, eu só conseguia ver condenação, culpa, por tudo aquilo que eu tinha passado, por tudo aquilo que eu tinha me permitido passar e por tudo aquilo que eu tinha me permitido fazer, sabendo que era pecado, entende? Eu tinha total consciência do pecado. E naquele dia em específico, me veio um versículo na mente. Me veio Romanos 8. E aí eu abri, eu peguei, eu acho que foi a Bíblia da minha mãe ou foi da minha irmã, porque eu não tinha ainda a Bíblia. E eu lembro que quando eu abri, estava escrito, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E cara... sabe, isso pra mim foi o ponto-chave, sabe? Porque até então eu tinha conhecido o Jesus condenador. Eu tinha conhecido apenas o pecado e o salário dele. Mas ninguém nunca tinha me apresentado que não existe condenação para aqueles que estão em Jesus. E nesse dia, ele mesmo me apresentou isso. E eu lembro que quando eu li aquele texto, é como se toda a minha volta ficasse em silêncio. E eu fiquei repetindo isso pra mim por semanas. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu lembro que no domingo, isso aconteceu durante a semana, eu lembro que no domingo eu cheguei na igreja, eu pedi pra aceitar Jesus, foi tipo muito rápido, muito louco. E todo mundo ficou tipo, como assim aceitar Jesus, cara? Você tipo, não faz sentido você querer aceitar Jesus, você cresceu na igreja. Tipo, ninguém tinha entendido o que tinha acabado de acontecer aquela semana. E eu lembro que eu aceitei Jesus e eu entendi, agora não tem mais condenação sobre mim, sabe? E aí, eu lembro que eu comprei uma Bíblia do Jesus Scope, que eu comprei. E, mano, eu lembro que eu odiava ler a Bíblia, né? Eu achava a coisa mais chata. Mas aí, tipo, véi, eu vou... Mano...
O primeiro amor não se esquece facilmente, ainda mais quando esse amor... Galera, eu, tipo, engoli essa Bíblia. E eu lembro que eu li ela toda em menos de 1 ano, porque eu literalmente fiquei absurdamente apaixonada por aquele que me chamou. E toda vez que eu lia, eu abria exatamente Romanos 8. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Uau! E aí eu fiquei absurdamente obcecada por esse livro, e eu li ele em menos de 1 ano. E foi quando eu comecei a entender que não existia condenação. Não existe condenação, sabe? Tipo, eu sou livre e aí tá. Não acabou por aí. Eu já entendia isso, Romanos 8, uau, glória a Deus. Só que em 2021, eu meio que vivi um momento muito obscuro da minha vida com Deus. Que foi quando eu me afastei. Tipo assim, é como se tudo que eu tinha vivido com o Senhor no primeiro amor tivesse acabado. Tipo, tivesse... Por quê? Porque eu lembro que eu tinha cometido um pecado. E esse pecado em específico, eu cometi ele antes de ter aceitado Jesus. E eu cometi ele de novo, em 2021. E no dia que eu percebi que eu tinha cometido ele, eu lembro que me veio uma culpa gigantesca. Meu Deus, eu lembro que veio uma culpa sobre mim, sobre os meus ombros, tão grande, que eu fiquei, cara, é isso, eu não sou digna mais. Eu não sou mais digna desse amor. Eu vacilei com Jesus e é isso aí. Tipo, ele não vai me aceitar mais, porque quem é que aceitaria uma pessoa que erra com você? E eu lembro que eu fiquei 1 mês, assim, mas foi 1 mês muito pesado, assim. Eu fiquei, tipo assim, eu não entendia que tudo que eu precisava fazer era pedir perdão. Eu não entendia isso. Eu achava que ao pecar, automaticamente eu me afastava de Deus e seria condenado novamente. E que o sangue de Jesus não tinha mais poder sobre mim. Eu não entendia que era literalmente só chegar aos pés do Senhor Jesus e falar, me perdoa. E o sangue dele me limparia novamente, porque o sangue dele é poderoso pra isso. E aí eu lembro que eu fiquei 1 mês muito afundada, muito afundada. Inclusive eu tenho foto dessa época e hoje eu não consigo reconhecer a Bia das fotos. Porque, cara, é muito diferente, sabe? Mas aí eu lembro que eu, lendo a Bíblia novamente, eu encontrei... Foi João 21, que é meu texto favorito da Bíblia, foi esse. Foi nessa época, quando Pedro, ele... Enfim, ele nega Jesus, e aí Jesus morre, ressuscita ao 3º dia, e Pedro volta a pescar. E aí Jesus tá lá na praia, e aí Pedro olha pra Jesus, e Pedro, ele se cobre com sua capa, e vai nadando até os pés, vai correndo assim aos pés do mestre, se prostra diante dele. E ele fica, meu Deus, eu não sou digno mais. Por que o Senhor tá aqui? Eu já vacilei com o Senhor, por que o Senhor tá aqui? E aí Jesus faz as 3 perguntas mais incríveis, eu acho, da Bíblia, que é, Pedro, tu me amas? E Pedro, sim, eu te amo. E ele faz essa pergunta mais 2 vezes, só que na última vez, Pedro, ele entende o porquê da pergunta. E aí ele fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu acho que quando eu li isso, eu comecei a entender, porque eu literalmente, gente, eu realmente chorava por saudade de Jesus, porque eu achava que não tinha mais jeito, porque eu achava que ao pecar, eu automaticamente era condenada. E eu lembro que eu li aquilo e eu fiquei, Senhor, tu sabes que eu te amo, e me perdoe pelo que eu fiz. E aí quando o Senhor Jesus, ele responde Pedro, ele fala, então apacenta as minhas ovelhas. Isso pra mim, isso mexeu tanto com a minha cabeça que eu fiquei, cara, Jesus, ele não ligou, sabe? Ele poderia ter apontado o dedo assim na cara de Pedro e falado, você me ligou 3 vezes, assim como eu disse. Mas não, ele foi tão incrível que ele entregou algo pra Pedro, sabe? Ele não, sem nenhuma condenação. E eu lembro que quando eu li isso, todos os pensamentos de culpa, de que não tinha mais jeito, ao ler João 21, isso foi tirado da minha mente. E aí, desde então, eu tenho vivido coisas maravilhosas com o Senhor. Eu tenho vivido... Fazem 4 anos
de caminhada com o Senhor. Esse ano vai fazer 5 anos de caminhada com o Senhor. E é muito lindo ver tudo que o Senhor fez na minha vida, sabe? Como que Ele mudou por completo, assim como eu disse no início, Ele literalmente virou minha vida de cabeça pra baixo. Outrora eu estava condenada, eu achava que eu não tinha mais jeito, eu achava que não tinha nenhum propósito, e hoje todos os dias eu acordo pensando, uau, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e quão bom é viver com Cristo, quão bom é dividir a minha vida com Ele. E eu acho que é isso. Eu tinha certeza que ia ser um vídeo curto, mas eu acho que não foi um vídeo curto. E eu quero pedir perdão por isso. Porque eu gostaria de ter gravado um vídeo de, tipo, 10 minutos, mas eu nem sei quanto tempo já tem de vídeo. Mas eu espero que essa parte pequenininha do meu testemunho, mais especificamente como que o Senhor me encontrou, como o Senhor me tirou do lamaçal do pecado, que isso, eu espero que isso possa ter gerado algo dentro de você, sabe? E a única coisa que eu quero que você saiba, que você tenha certeza, é de que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. E que se você o aceita como seu único e suficiente Salvador, automaticamente você se torna filho. É isso. Obrigada por assistir até aqui. Não esqueça de curtir e de comentar. E eu prometo que eu vou trazer mais do meu testemunho e vou trazer mais vídeos pro YouTube. De verdade, eu prometo. E é isso. No Insta eu costumo postar mais semanalmente, tipo, minha rotina como missionária. Então, se você quiser me acompanhar lá, eu vou deixar... O vídeo cortou, mas eu vou deixar o link do Insta aqui embaixo. E é isso, não esquece de curtir e comentar se você, sei lá, quiser contar seu testemunho, ou se de alguma forma meu testemunho mexeu com você. E beijinhos!